Bom dia, irmãos. Vamos continuar, né, nossos estudos, começar mais uma aula da IBD. E nós temos visto, né, nas últimas semanas, dois inimigos da graça de Deus. O primeiro, né, é aquela ideia de que nós podemos perder a nossa salvação. Vimos que isso não é possível, né? Pois quem segura a nossa salvação é a vida de Cristo, que está assentado à destra de Deus, intercedendo por nós. Não é pelos nossos méritos, não é pela nossa obediência ou a nossa perseverança, mas é a vida de Cristo que segura a nossa salvação. E na semana passada nós começamos a ver o segundo inimigo da graça de Deus, a libertinagem. A libertinagem é a ideia de que, como eu já sou salvo e não posso perder a minha salvação, eu posso viver da forma que eu quiser. Eu posso pecar, pois Deus vai me perdoar. E nós vimos que Paulo não concorda com essa ideia. E ele vai mostrar os motivos. E nós vimos hoje, né, nós vamos continuar analisando o texto em Romanos capítulo 6. E nós vamos continuar agora a partir do verso 15. E nós vimos até o verso 14 que Paulo nos dá a teologia, né? O mecanismo por trás da liberdade do pecado, que através do batismo do Espírito Santo nós fomos separados do reino do pecado e reunidos com Cristo para que nós pudéssemos servir o nosso novo rei. Então, nós vamos ver agora qual é a motivação para nós fazermos isso, tá? E antes de nós começarmos o estudo de hoje, que nós vamos, né, para Romanos capítulo 6 e vamos ler a partir do verso 15, eu vou orar antes da gente começar a nossa aula. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo dia que o Senhor está nos dando, obrigado pelo privilégio que temos de estudar a Tua palavra, apesar de distantes uns dos outros, mas que a Tua palavra possa nos unir, possa nos abençoar, possa nos trazer confrontação. Eu te peço que o Senhor abra as nossas mentes, o nosso coração para entendermos e principalmente para praticarmos aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Te peço que o Senhor afaste de nós qualquer pensamento, qualquer distração, Senhor, na hora do estudo da Tua palavra, mas que possamos nos concentrar e possamos realmente estar de corações abertos para ouvir a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias em Romanos, capítulo 6, e nós vamos continuar a partir do verso 15. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, né, NVI. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Irmãos, o que ele está querendo nos dizer, nos ensinar nesses versículos 15 e 16? Quando nós oferecemos os membros dos nossos corpos a alguém, duas coisas vão acontecer. Primeiro, você se torna escravo daquele a quem você se oferece.
Se você oferece o seu corpo ao pecado, você, crente, filho de Deus, você vai se tornar um escravo do pecado. E aqui, alguns grupos vão dizer que nenhum crente pode ser escravo do pecado. Mas presta atenção, veja bem como Paulo escreveu. Você se torna escravo do pecado. O descrente já era escravo do pecado. Você não pode se tornar algo que você já é. Então, o primeiro ponto é: você se torna escravo a quem você se oferece. Você pode se oferecer ao pecado, mas você, crente, se você, crente, se oferecer ao pecado, o que é que vai acontecer com você, conforme nós lemos agora no versículo 16? Você se torna escravo e você morre. Você morre. E essa morte, irmãos, não é perder a salvação. Essa morte é perder comunhão com Deus. Irmãos, é difícil dizer, mas eu duvido que isso nunca aconteceu na vida de nenhum dos irmãos, de nenhum de vocês. Nunca aconteceu com vocês, por exemplo, de saberem que não deviam fazer alguma coisa, mas mesmo assim fizeram. E depois, quando você tenta orar ou quando você tenta ler a sua Bíblia, você sente que Deus está distante. Parece que ele não está te ouvindo. A Bíblia parecia como uma serragem seca. Suas orações bateram no teto e voltaram para você. A Bíblia fala que Deus é luz. Nele não há treva nenhuma. Se andamos nas trevas e falamos que cremos, que temos comunhão com Ele, nós somos enganados. Por quê, irmãos? Quando nós andamos nas trevas, mesmo que nós sejamos irmãos, mesmo que sejamos filhos, Deus não anda conosco. Então, a grande motivação para não pecar, para não aceitar a oferta, a tentação que vem para nós, é que você se torna escravo do pecado. Mais uma vez, tem crente que fala que o crente verdadeiro não pode ser viciado com o pecado, não pode ser escravo do pecado. Irmãos, até pouco tempo eu li que alguns anos atrás, numa reunião da Ordem dos Pastores que aconteceu lá em Salvador, eles fizeram uma espécie de pesquisa sobre pornografia. E fizeram uma pergunta para os pastores que estavam nesse encontro. Você tem problemas ou dificuldades com a pornografia? Irmãos, 23% dos pastores presentes naquela reunião disseram que foram viciados em pornografia. Eles tinham problemas com a pornografia. Assim, é difícil entender, irmãos, uma teologia que fala que o crente não pode ser viciado, não pode ser escravo do pecado. Eu gostaria muito que essa pessoa me contasse melhor assim as suas intimidades, o que ele faz na sua intimidade. E imagine uma coisa, imagina um pastor, aquele pastor que pesa 200 quilos, dizendo que um crente, uma pessoa viciada em drogas ou bebida, não pode ser salvo. Quando o vício desse pastor, ele está sendo revelado para todos nós que estamos assistindo ele pregar. Como?
Quantos de nós temos lutado, irmãos, com o poder do pecado em nossas vidas? Quantos, quantos de nós estamos tão presos, afundados no pecado, que até perdemos a motivação de viver? Nós até começamos a duvidar da existência de Deus. Então, irmãos, a grande motivação para não pecar é que você vai se tornar escravo do pecado. Escravo do pecado. E a segunda grande motivação para não pecar é que o salário que o pecado paga, mesmo para os crentes, é a morte. E essa morte não é física, essa morte é espiritual. É romper comunhão com Deus. Vamos agora para o verso 17. Agora parece que ele vai contradizer o que ele acabou de dizer. Olha só. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. No versículo 16, ele fala para não se tornar escravo, mas agora, nos versos 17 a 19, ele fala que nós não somos mais escravos. Isso não é uma contradição? Ele não está se contradizendo aqui nesses versículos, nesse trecho? O que nós temos aqui, irmãos, é um contraste. Um contraste entre a nossa posição com a nossa prática. São duas coisas. Posição, prática. E eu vou contar vou dar uma ilustração para nós entendermos melhor isso. Isso que eu vou falar não é uma história, vamos dizer assim, real que eu sei que aconteceu. Mas existem casos como esses que eu vou contar, tá? Então vamos imaginar um homem de muitas posses, rico, bem de vida. E normalmente esse homem é mais velho, mais de idade. E ele encontra uma moça nova e ele faz uma proposta para ela. Olha só, eu te dou casa, te dou roupa, dou comida, eu dou o teu sustento. Mas tem uma coisa, todas as vezes que eu for ao seu apartamento, você tem que estar disponível para mim, para ter relações sexuais comigo, tá? Apesar, irmãos, dessa moça ter uma vida boa, pois ela tem o seu sustento, ela passa por todo tipo de humilhação, de abusos. Ela acaba se envolvendo com bebidas, com drogas. E ela tem uma vida muito triste. E um belo dia, um rapaz passa na frente da casa dela. E ele percebe que essa moça, ela está sofrendo. E ele tenta conversar com ela, puxa papo com ela. Mas ela não quer conversar. Mas depois de um tempo, ela percebe que ele tem boas intenções para com ela. Ele não quer se aproveitar dessa moça. E ela acaba contando para ele o que está acontecendo com ela. Ela conta a história dela. E esse rapaz, ele faz uma proposta para ela. Saia dessa situação de sofrimento.
E eu vou te falar uma coisa: você pode, se você quiser, morar na casa da minha avó. Ela é uma senhora muito boa. Ela vai cuidar de você. E ele mostra a ela que só quer ajudar. Ele não tem más intenções, ele não tem intenções erradas para com ela. Ele só quer ajudar essa moça a sair dessa situação ruim em que ela se encontra. E o que, que ela faz? Ela arruma as malas, faz as malas e vai morar com a avó desse rapaz. E lá na casa dessa senhora, ela encontra tudo que ela precisa. Essa senhora, essa vozinha, ela é muito bondosa. Ela faz boas refeições e ela trata essa moça com muito amor. E claro, o rapaz, né, sendo um bom neto, ele sempre vai visitar a avó, sempre vai almoçar com a avó. E depois de um tempo, nasce um amor verdadeiro entre os dois. Ele, o rapaz, conhece toda a história da moça, ele sabe de onde ela veio, o que ela passou. E mesmo assim, eles acabam se casando. Ele quer se casar com essa moça. E apesar dele não ser um homem rico, ele dá o suficiente para ela ter uma vida boa. E agora ela tem tudo o que mais desejou. Ela é bem cuidada, ela é bem tratada, ela é muito amada pelo seu marido. Mas um dia, aquele homem malvado que fez aquilo com essa moça, ele passa em frente de novo, passa em frente da casa de onde ela está morando. E ele vê essa moça. Ele chama a moça e ele fala com ela: a tua vida hoje realmente é boa? Você tem aquelas festas que você tinha quando estava comigo? Os prazeres que você tinha? Esse rapaz crente, ele te dá as coisas que você merece? A tua vida hoje é bem chata, não é mesmo? E ela para pensar. E sabe o que ela faz, irmãos? Ela arruma as malas e volta a viver com aquele homem malvado. E agora, legalmente, perante a lei, ela é mulher de quem? Ela é esposa de quem? Do homem com quem ela se casou. Lógico, do homem com quem ela se casou. Ela chegou a fazer os seus votos a Deus no casamento. Mas agora ela está no poder de quem? Do homem malvado. Do homem malvado. Na posição, irmãos, ela é esposa. Na prática, ela é amante. E é isso, é exatamente isso que Paulo está querendo nos dizer nesse texto. Em nossa posição, nós somos escravos do Senhor Jesus Cristo. Mas é possível que em nossas práticas nós podemos nos tornar escravos do pecado. Em nossa posição, pertencemos a Jesus Cristo, mas no nosso comportamento podemos ser escravos do pecado. E o que Paulo está querendo nos dizer nesse texto, irmãos? Viva quem você é. Você é servo do Senhor Jesus Cristo. Viva. O que Paulo está dizendo, está nos ensinando nos versículos 16 a 19, é que nossa prática deve combinar com a nossa posição. Nós somos filhos de Deus e nós devemos viver como tal. E algo aqui, irmãos, para nos encorajar. Lembram de Tiago 2? Nós até comentamos sobre isso em umas aulas passadas. Ele vai falar sobre a fé morta. E quando ele dá exemplo de fé morta, ele não fala sobre, por exemplo, homossexualismo, adultério. Ele não fala sobre os grandes pecados sexuais. O primeiro exemplo de fé morta que
que nós vemos lá em Tiago, capítulo 2, é que quando entra um homem rico na igreja e entra também um homem pobre na igreja, nós tratamos o homem rico melhor do que nós tratamos o pobre. Será que nós podemos dizer, irmãos, que a pessoa que fez isso não é salva? Irmãos, se alguém que faz isso não foi salvo, nós temos um grande bocado de pessoas das nossas igrejas batistas, irmãos, que não é salva. Mas a fé morta, ela não é fé falsa, é fé morta. Imaginem que nós estamos andando na calçada e nós encontramos um homem morto, um defunto. E eu viro para alguém do meu lado e falo: olha só, tem uma pessoa morta ali. E essa pessoa responde para mim: não, não é uma pessoa morta, é uma pessoa falsa. Irmãos, o que é uma pessoa falsa? Um manequim? Uma boneca, aquela boneca inflável? Um corpo morto não é um corpo falso. É o corpo de alguém que morreu. A fé morta não é fé falsa. É fé que morreu. É fé que morreu. Como a fé daquele pastor que tratou melhor o rico do que o pobre. Morreu. Ao invés de confiar em Deus para suprir as suas necessidades, ele começou a confiar em pessoas. E o segundo exemplo de fé morta em Tiago 2, de novo, irmãos, não é o homossexualismo. É que quando você encontra um irmão, e é assim que Tiago está tratando, um irmão que está passando necessidades na vida, faltando roupa, comida, e nós temos dinheiro no nosso bolso para ajudar aquela pessoa. Mas ao invés de ajudá-la com dinheiro, nós dizemos: eu vou orar por você, meu irmão. Orar para Deus suprir as suas necessidades. Irmãos, quantos de nós temos feito isso? Oferecer uma oração ao invés de oferecer dinheiro é a marca de uma fé morta. E isso quer dizer que essa pessoa, que nós nunca fomos crentes? Então, eu vou dizer o seguinte: eu sou o primeiro a dizer que eu não sou salvo, porque eu já tenho feito isso. A questão a questão nessa circunstância, irmãos, é que alguém tem que confiar em Deus. Eu estou dizendo para esse meu irmão necessitado, se tem alguém aqui que precisa confiar em Deus, eu quero que seja você, não eu. Outra ilustração de fé morta. Quantos de nós já sentimos ansiedade depois de sermos salvos? Irmãos, eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro. Mas por que você sentiu ansiedade? Você não acredita que Deus cuida de nós? Se eu perguntar para vocês no meio das suas ansiedades, mas você não crê que Deus pode suprir as suas necessidades? O que vocês iriam me responder? Creio, com certeza, eu creio sim. Com toda certeza. Então, por que você está ansioso? E a resposta é: sua fé morreu. Você parou de confiar naquela doutrina que você sabe que é verdade. Você está deixando de confiar em Deus. A fé morta não é fé falsa. É fé
viva que morreu. A pessoa parou de confiar nas promessas do Senhor. E Paulo está dizendo para nós que deveríamos confiar na graça do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos oferecer ao Espírito Santo antes, começando o nosso dia dizendo para Deus: Senhor, eis-me aqui, ajuda-me, Senhor. Enche-me com o teu Espírito Santo. Eu confio no Senhor em tudo o que eu preciso e em todas as circunstâncias em que eu vou entrar hoje. Quando nós confiamos em Deus no meio das nossas tribulações, das nossas tentações, o poder do Espírito Santo vai tomar conta das nossas mentes e de nossos corpos. Mas a grande motivação para guardar a nossa santidade é que se você se entregar ao pecado, você vai morrer espiritualmente e você vai se tornar um escravo do pecado, incapaz de dizer não ao pecado. Irmãos, vamos continuar voltando para o verso 19. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à justiça, que leva à santidade, perdão. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Irmãos, o princípio aqui é muito simples. Como você ofereceu os membros do seu corpo ao pecado no passado, agora você oferece os membros do seu corpo à justiça. Você oferece os membros do seu corpo a Deus, à graça, ao Espírito Santo. E por você oferecer os membros do corpo a Deus, aquele membro se torna um instrumento da justiça, de justiça, não imputada, mas nossas vidas se tornam cada vez mais justas, cada vez mais refletindo o próprio caráter de Deus. Eu já dei alguns exemplos sobre isso. Quando, por exemplo, nós estamos em frente à televisão e de repente aparece alguma coisa inadequada, então, antes de entrar naquela tentação, nós já consagramos os nossos olhos a Deus. E depois, quando vem aquela cena forte, inadequada, não é para você dizer, meus olhos já são do Senhor, mas dizer para ele, Senhor, meus olhos já são teus, me dá forças, ajuda-me, Senhor. Por exemplo, no momento de comer, ou então no momento de ter uma conversa com a sua esposa ou com o seu marido, é possível que um dos dois, perder a paciência com o outro e falar de uma forma inadequada, falando coisas duras, atacando e acusando a outra pessoa, culpando a outra pessoa, sem o fruto do Espírito Santo se mostrar em nossas vidas. Então, se eu vou ter uma conversa com a minha esposa e o assunto é delicado, o que é que eu vou fazer? Senhor, eu estou aqui. Ajuda-me
para ouvir a minha esposa. Ajuda-me para que as minhas respostas sejam adequadas, sejam corretas. Eu ofereço a minha mente e a minha língua. Enche-me com teu Espírito Santo. Controle as minhas respostas. Controle as minhas atitudes. E eu quero dizer uma coisa, irmãos. Deus é fiel. Deus é fiel. Isso não significa que no meio daquela conversa uma flecha não vai me atingir e eu não vou sentir a flecha. Eu posso sentir sim, com certeza. Eu posso até me sentir machucado pelo que ela me falar. Mas eu vou responder não com a carne, mas com o fruto do Espírito Santo. Irmãos, agora imaginem outra situação. Vamos falar um pouquinho sobre vida financeira. Imagine quando nós vamos ao shopping. Quantas vezes nós não fomos ao shopping apenas para passear? Mas lá no shopping, chegando lá no shopping, nós vemos coisas das quais nós somos tentados a comprar, mesmo que nós não estejamos precisando. Irmãos, se antes de nós irmos, nós comprometemos nosso dinheiro ao Senhor e vendo algo muito tentador, nós podemos orar ao Senhor. Senhor, devo comprar isso? Tenho a tua permissão? É correto nesse momento eu comprar isso? Fazendo isso, nós sentiremos paz para comprar ou não comprar. Deus vai nos orientar e teremos paz na decisão que tomarmos e seremos bons mordomos do que Ele nos confiou. Irmãos, será que nós temos feito isso? Oramos antes de gastarmos o dinheiro que Ele nos confiou, até mesmo nas mínimas coisas. Garanto que se nós fizéssemos isso sempre, nós evitaríamos muita dificuldade e sofrimento nas nossas vidas. E eu falo por experiência própria, não de ouvir falar, eu falo por experiência própria. Irmãos, vamos voltar lá para Romanos 6:21 agora. Vamos para o verso 21. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Então quer dizer que ele não nega que as pessoas podem colher esses frutos. Se a pessoa se entregar ao pecado, o fim é a morte. Verso 22. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Irmãos, olha o que ele está dizendo. A vida eterna é aqui. É o fruto de santidade, é o fruto da santidade. A santidade é quando nós temos oferecido os membros de nossos corpos a Deus e, consequentemente, estamos vivendo uma vida santa. Nós temos boas obras. E o fim dessas coisas é a vida eterna. Qual é o problema com o versículo 22? Quando nós estamos pensando sobre a vida eterna. É assim que nós ensinamos, irmãos, que a vida eterna é fruto da obediência? Não, claro que não. Então, como é que ele pode ensinar isso nesse texto? Parece que está sendo contraditório, mas não. Irmãos, se a vida eterna que nós estamos vendo aqui é a que está no céu, que começa no céu, nós estamos dizendo que para experimentar a vida eterna no céu, você tem que obedecer a Deus. Assim,
A vida eterna é pelas obras, é adquirida pelas obras. Desculpa. Mas aqui ele fala que a vida eterna é o fruto da obediência, é o fruto da santidade. O que ele quer dizer com isso? Que a vida eterna é fruto da santificação? Lembra-se do início do capítulo, desse capítulo 6, que através do batismo do Espírito Santo, nós podemos experimentar a vida ressurreta de Jesus Cristo aqui na terra. Irmãos, a experiência da vida eterna não é somente após a nossa morte física. Nós podemos experimentar a plenitude da vida de Cristo aqui na terra. Aqui na terra. Se lembram quando Jesus Cristo falou com a mulher samaritana? Se pedisse para mim água viva, eu teria lhe dado. E também lá no capítulo 6 do Evangelho de João, Jesus Cristo falou: quem vem para mim, do seu interior vai fluir rios de água viva, jorrando para a vida eterna. Nos capítulos 3 e 4 do Evangelho de João, a vida eterna tem duas formas. Nos capítulos 3 e 4 do Evangelho de João, a vida eterna tem duas formas. A vida eterna além da morte física, isso é o que Jesus estava conversando com Nicodemos no capítulo 3. E entrando no reino de Deus após a morte. Agora, no capítulo 4, na história da mulher samaritana, nós temos a segunda forma de vida eterna, quando estamos experimentando a vida de Deus em nossas vidas aqui e agora, através do Espírito Santo fluindo em nossas vidas. Então, quando nós somos santificados, Senhor, eis-me aqui, enche-me com teu Espírito Santo. A vida do Espírito Santo vai começar a fluir, jorrar. E o fruto disso é a vida eterna. Não no céu, mas aqui na terra. Aqui na terra, nesta vida já. O problema é que nós estamos tão acostumados a pensar que o foco da vida cristã é chegar ao céu. É chegar ao céu, mas não é. Não é isso. O foco da vida cristã é a transformação das nossas vidas aqui na terra. Quando nós estamos experimentando o fluxo, o fluir do Espírito Santo, da vida do Espírito Santo, também estamos experimentando o fluxo, o fluir da vida eterna. Irmãos, nós usamos o versículo 23, que é o muito conhecido, para evangelizar descrentes. E, de fato, nós até podemos aplicar isso ao descrente. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas no contexto, ele não está falando para descrentes, para pagãos, não. Ele está falando para crentes, para pessoas salvas. Ele está dizendo para os crentes que se apresentarem, que apresentarem os membros dos seus corpos ao pecado, vocês vão morrer. Vocês vão romper comunhão com Deus. Olha só, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui e agora. Irmãos, e tem um versículo
que define bem claramente assim o que é a vida eterna. Vamos lá para, se vocês puderem abrir, Evangelho de João, capítulo 17, verso 3, na conhecida oração sacerdotal de Jesus. Eu vou ler esse versículo, João, capítulo 17, verso 3. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, qual é a definição de vida eterna neste versículo? Conhecer a Deus e a Jesus Cristo. E uma pergunta: as pessoas que estiverem que vão para o inferno, elas vão viver para sempre? Sim, elas vão viver para sempre. Elas vão continuar existindo, elas não vão simplesmente parar de existir. Não. Mas elas têm a vida eterna? As pessoas que estiverem no inferno têm a vida eterna? Não, claro que não. E a morte eterna não é porque elas vão deixar de existir, mas porque elas estarão eternamente separadas da presença de Deus. Serão mortos espiritualmente, eternamente separados de Deus. Eternamente. E a razão por que a nossa vida, além da ressurreição, será chamada vida eterna é que vamos viver em comunhão com Deus por toda a eternidade. A vida eterna é conhecer intimamente a Deus, intimamente. Quando estamos andando em comunhão com Deus, ganhamos intimidade com Ele e também com Jesus Cristo. E nós crescemos naquele conhecimento, nós crescemos na presença de Deus. Irmãos, uma coisa é saber da bondade de Deus, outra coisa bem diferente é experimentar a bondade, o amor de Deus. Somente esse segundo é que pode dizer que conhece verdadeiramente a bondade de Deus. Aquela pessoa que apenas sabe todos os versículos sobre a bondade de Deus, ele não conhece a bondade de Deus. Aquele que experimentou, esse sim, conhece a bondade de Deus. Então, irmãos, Romanos 6, 19 a 23, não está dizendo que você tem que viver uma vida santificada para ganhar a vida eterna no céu. Não é isso. Ele está dizendo que no momento em que nos santificamos, nós vamos experimentar a vida eterna. A ideia não é que você apresentou os membros do seu corpo, você fez o bem e como consequência de fazer o bem, você vai ganhar a vida eterna. A ideia é que você apresentou os membros do seu corpo a Deus e por causa dessa santidade, isso abriu as portas, abriu a porta para o Espírito Santo fluir em você. Então você produz boas obras. A santidade não são as boas obras. A santidade é a atitude de submissão a Deus, que produz a vida eterna e que, por sua vez, vai produzir as boas obras. E quando ele fala que o salário do pecado é a morte, é a mesma coisa que ele está falando no capítulo inteiro. Crente,
crente, se você oferecer os membros do seu corpo ao pecado, você vai morrer. Não é que você vai para o inferno, mas se nós pudéssemos assim brincar um pouquinho com isso, você vai viver no seu próprio inferno aqui na terra. Você vai ser como o filho pródigo. Lembram-se do que o pai falou quando o filho voltou para casa? Meu filho estava morto. Ele voltou para a vida. Ele estava morto, mas voltou para a vida. Meus irmãos, a grande motivação para buscar a santificação não é para ganhar a salvação ou para provar que nós somos salvos. Não, não é isso. A grande motivação para buscarmos nossa santificação é porque assim nos tornamos escravos do Senhor, capazes de servir ao Senhor. E o fruto disso é comunhão com seu Pai, com Jesus Cristo, e o Espírito Santo fluindo, jorrando em nossas vidas. Jorrando em nossas vidas. Preste atenção, como ele não falou nenhuma vez aqui que quem não tem obediência nunca foi salvo. Ele também não falou nenhuma vez aqui que quem não for obediente vai perder a sua salvação, ou que não mais pertence a Deus. Não, não é isso. Ele falou que quando nós não somos fiéis ao Senhor, nós vamos colher os frutos de nossa infidelidade, como uma mulher casada sendo infiel ao seu marido. Ela continua esposa em posição, mas pode viver numa miséria, numa tristeza na sua prática. Então, irmãos, que todos nós possamos buscar uma vida de santificação, de comunhão com Deus, sendo verdadeiramente escravos do Senhor. E assim nós possamos ser capazes de servi-lo, tendo plena comunhão com o Pai e com Jesus Cristo. E o Espírito Santo possa estar fluindo, jorrando em nossas vidas. Que nós possamos a cada dia oferecer todos os nossos membros ao Senhor, oferecer os nossos olhos, a nossa boca, oferecer os nossos pensamentos, oferecer as nossas atitudes, tudo a Deus, para que no momento das tentações, no momento que as tentações vierem, nós possamos estar já preparados para essa batalha, estarmos preparados e podermos nesse momento dizer não ao pecado e sim às promessas do nosso Senhor Jesus. As promessas que o Espírito Santo fala: Roberto, não faça isso, eu tenho algo melhor para você, eu tenho algo muito melhor. E pela fé, irmãos, pela fé, nós possamos realmente confiar nas promessas de Deus, não vivermos presos ao pecado, não vivermos longe, separados do nosso Deus. Irmãos, eu ainda iria ler mais um texto, mas pelo horário não dá mais tempo. Eu ia agora já ler um texto em Gálatas, já fazendo uma ponte, uma ligação para o próximo capítulo de Romanos, que vai tratar do terceiro inimigo da graça, que agora é o legalismo, né? É o terceiro inimigo que Paulo apresenta nesses capítulos, o legalismo. E na próxima semana, então, nós vamos começar a estudar o próximo inimigo, né? Romanos capítulo 7. Eu peço aos irmãos que leiam esse capítulo. Nós vamos também estudar um pouco Gálatas, vamos ver também o que Gálatas fala a respeito disso.
E, e é isso, irmãos. E vamos orar então, né, para acabar a nossa aula. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra, que é tão clara, que é tão direta a nós, Senhor. Ajuda-nos a realmente entregarmos a cada dia todos os membros do nosso corpo ao Senhor, consagrarmos tudo, toda a nossa vida ao Senhor, para que no momento das tentações, das tribulações, nós estejamos preparados, Senhor, preparados para dizer não e dizer sim às tuas promessas, dizer sim à voz do Espírito Santo que fala conosco. Senhor, ajuda-nos a não cairmos nunca no pecado, mas termos uma vida de santidade, Senhor, para que essa santidade também produza bons frutos e possamos testemunhar do Senhor para outras pessoas, pregando o teu evangelho, levando o evangelho de transformação, de salvação para outras pessoas. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu te peço também que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos que estão ouvindo a tua palavra, que o Senhor trabalhe na vida de cada um, Senhor. Abençoa também o culto que teremos a seguir. Abençoa os nossos pastores, aqueles que vão cantar, aqueles que vão participar. Abençoa, Senhor, a cada um que estará ouvindo também a tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém.